preços justos. Qualquer pessoa pode adquirir os nossos produtos. Então, pessoal, vamos ficar atentos a todas as informações aqui, porque o Anderson tem uma expertise muito grande em suplementação, né? É o nosso doutor aí, é o doutor Uhum. Alianza. Doutora Leandro, eu acho que já dá para encerrar, né? É. Com essa Tá bom. energia que você passou aí, informação, já tá bom, já. Já dá Ai, para ai. Ô, encerrar. Cláudia, eu comecei a usar shampoo e condicionador da Aliança. Será que vai cobrir alguma coisa aqui, ó? Ai, Vou pedir ajuda ao meu amigo Anderson para me dizer o que é que precisa mais. Shampoo e condicionador já está comigo, já comecei a usar desde sábado. Que maravilha. ontem eu levei uma amostra de shampoo e condicionador para minha pastora. Aí eu falando com ela, né? Ela falou: ai, você para de falar que tudo que você fala eu já quero comprar na hora, Sim. porque é muito bom trabalhar com saúde. Hoje nós temos, pessoal, os 3 A's que matam, né? Água, ar e alimentação. Só que não tem como ficar sem água, sem ar e sem alimentação. Então, o Verdade. que nós temos que fazer? Nós temos que ter produtos bons que façam uma limpeza, são os faxineiros do nosso corpo, e tem que ter produtos também que tragam as vitaminas, os sais minerais, os suplementos que a gente precisa no dia a dia. Então, Perfeito. a Aliança é uma boa opção para nós, tá? Você, você Tanto em trouxe, qualidade quanto em preço. você trouxe convidados, Cláudia? Eu trouxe Eu? convidados, Ah, Cláudia. trouxe sim, tem muitos convidados meus aí. Que bom. Eu penso que todo mundo tem um pouco de convidados, né? E a festa fica bonita, né? Quando acontece isso, né? Quando a É, gente tem convidados. eu tenho convidados aí, ó. A Cristiane, é minha convidada, José Carlos, Vanderlei, Dorinha, deixa eu ver aqui, a Érica, a Salete. Dom Kim. Pessoal aí, quem mais aí que está aí? Dom Kim entrou. O Dom Kim, tá aí, ó. Meus Dom Kim. convidados. Que maravilha. E aí, Vamos lá, Cláudia, então? Vamos quando você começar? der o start aí, quiser me perguntar algo, enfim, fica à vontade. Eu quero, Anderson, eu amo quando você fala do Alove. Pode falar para nós um pouquinho do nosso Alove, que é o suco de acerola com o aloe vera, a famosa babosa. Bom, eu já falei para a Cláudia, né, que o meu desafio é nunca repetir ah, as mensagens que a gente traz aqui, e eu quero manter esse desafio, para que seja sempre diferente, né, a informação. A gente Mas, Anderson, recebe. tem muitos convidados hoje, você pode repetir. Não, mas fica tranquila, eu vou falar de uma forma diferente, é o que eu te digo. Eu sou um cara que eu não gosto muito que me dê um roteiro. Eu não gosto que me dê um roteiro. Isso já prova que eu gosto de ser livre, né? Então, isso já começa uma narrativa aqui. Eu era muito infeliz na minha profissão, e olha que eu tinha boas profissões, porque eu me formei bem, eu estudei muito, então eu passava em concurso público. Eu trabalhei na prefeitura de Joinville, são histórias que ninguém conhece, né, da minha parte. A gente pensa, esse cara aí deve ter, sei lá que idade, mas não conhece toda a história, né? Então, eu também trabalhei aqui como concursado na Águas de Joinville, que é a companhia de água, e depois eu até passei para a polícia no concurso. Então, o que eu fazia de concurso, eu passava e tinha cargos públicos, mas eu não me realizava. E não dava 2 tempos, dava um ano, eu já me sentia assim, meu, eu não estou feliz com isso. E eu não entendia por que eu era tão infeliz nessas empresas. E eu pensava que eram meus chefes, sei lá. Eu achava, esses caras não se prepararam, então aí como meus chefes, aquelas negligências todas que a gente tinha que fazer, né? Até que eu descobri, gente, que na verdade eu precisava ser livre. Eu queria empreender, é isso que me satisfazia. E aí quando eu comecei a empreender, eu encontrei algo muito satisfatório assim na questão de profissional, né? Eu disse, pronto, é isso que eu quero ser, empreendedor, e eu quero ser livre. Então eu me considero uma pessoa livre e eu sou muito feliz por isso. E por isso que eu não gosto de fazer com que ninguém se sinta prisioneiro
da aliança ou de qualquer coisa. Eu penso assim que se a pessoa se atrai pelo nosso projeto, é porque ela viu, gostou e ela disse, poxa, eu vou fazer parte disso. Então, eu acredito que isso é o mais bonito no marketing, né, de rede, é as pessoas terem essa liberdade de empreender e colocar o talento delas também. Mas vamos lá. A Love, é muita responsabilidade falar de a Love para mim. O Anderson, tá Hum, gravando? tá gravando. Já tá gravando? Então tá bom. Então vamos lá. Espero que esteja gravando. Tá gravando? Agora eu que pergunto. Tá sim, tá gravando. Tá bom. Bora falar da Love. Bora falar do Alove. Eu já falei não sei quantas mil vezes do Alove, mas é sempre entusiasmante para mim e vocês vão descobrir por quê. Porque em 2016, a minha mãe teve um laudo de tumor no útero. E a minha mãe é a pessoa que, bom, eu sou muito cúmplice, né? Mas eu sempre fui muito conectado a ela, desde tudo. E ela é uma influência na minha vida desde sempre. Então, a minha mãe vendia Avon e Natura para sustentar a gente. E aí eu entendo o porquê dessa coisa minha de querer fazer catálogo, de querer trabalhar com vendas. Tá no DNA, eu era entregador da Natura e da Avon desde os 12 aninhos de idade, com bicicletinha e tudo. E ali foi a minha base, né, de como que se dá para ganhar dinheiro. Então, hoje eu entendo por que que eu faço o que eu faço, né? E as coisas, elas vão se ligando e vão fazendo sentido. Então, em 2016, a minha mãe teve esse laudo. Ela sofreu muito, né, na separação, na vida conjugal e tudo mais. E as mulheres sofrem muito. E, e aí eu disse, esse é o meu objetivo agora, ajudar a minha mãe. Eu quero, nada mais importa, eu só quero ajudar ela. E foi o que eu fiz naquele ano. Eu coloquei como foco e eu tive uma direção, né, uma direção divina. Então eu ajudei ela com aloe vera. Eu ajudei ela com aloe vera mesmo. E eu levava, inclusive no hospital, eu levava e eu ensinava ela sobre o porquê usar e como usar. Então a minha mãe foi a primeira grande cliente, né? Ela foi uma cliente. E, gente, o resultado disso é que ela está saudável. Antes da live, eu falei: quer vir aqui para casa? Eu gosto de trazer ela aqui para casa. Aí ela faz pão, faz bolacha. Ela faz o que dá. A gente pega as coisas na geladeira, eu ajudo, ela me ensina a fazer pão, essas coisas, de mãe e filho, né? Graças a Deus que eu posso ter isso, né? Então eu me sinto grato por isso. E isso foi uma condição de que eu pude levar para ela. Eu pude comprar uma caixa de garrafa de aloe vera e levar para ela tomar. Claro, foi a bênção de Deus, né? Eu sempre acredito 50% a fé e 50% a biologia. Então, a pessoa que diz assim, eu acredito que eu vou ser curado, mas continua fazendo tudo errado. Eu acho que é um pouco de conversa fiada, bem sincero. Continua fumando, continua bebendo, continua tratando todo mundo mal. Então, eu acho que existe um pouco de hipocrisia quando a pessoa fala isso, mas as ações não, não mostram isso, né? Eu acredito nesse equilíbrio, sabe? Que nós temos um produto bom e ele pode, sim, oferecer um resultado, mas depende muito da outra parte. Eu também não gosto de exagerar no contexto, de dizer assim, esse produto, nossa, vai levantar defunto. Eu não gosto de fazer isso. Vocês já me conheceram um pouquinho, mas eu gosto de dizer, nós temos produtos do que tem de melhor, dos ativos que tem de melhor dentro da biologia, dentro da terra, selênio, magnésio, o que tem de melhor, a gente traz de fora, traz do Japão, traz da Rússia, traz dos Estados Unidos, trazemos essas matérias-primas e a gente faz um suplemento de alta qualidade. Então, quando ele entra na corrente sanguínea, ele vai sim oferecer para essa célula, para essa vida, condições melhores. Quando você entrega isso, quando você entrega isso com energia, você potencializa a coisa. E é aí que eu vejo que muita gente peca.
Ele quer trabalhar com algo que ele não acredita. Ele não acredita nele, ele não acredita no produto, ele não acredita no que está falando. É só da boca para fora. Sabe, você ouve a pessoa falando da boca para fora, você diz, meu Deus, eu não acredito nesse cara. Eu não acredito nessa pessoa. O que ela está falando é da boca para fora. Então, cuidem com isso. Não façam nada na vida de vocês que vocês têm que fazer da boca para fora. Isso é triste. Isso é uma falta de favor, é uma falta de aproveitamento, porque se eu vou fazer algo, eu quero fazer isso acreditando de verdade. E essa é a minha essência. Eu quero acreditar e fazer aquilo que vai me dar resultado. E eu acho que isso traz felicidade. Então, é o tanto que eu acredito no aloe vera. Se você me disser assim, é só o teu produto, Anderson? Eu vou dizer, claro que não. Essa planta foi Deus que colocou para nós. Você tem no seu quintal, aquilo ali é ótimo, é excelente, é o melhor que tem. Então, nós precisamos ser sinceros, né? Com as coisas e, e eu quero trabalhar assim, com essa sinceridade. Então, Eu sim, o também. aloe vera vai levar a possibilidade de vida para muitas pessoas. É assim, é porque você é muito modesto, mas eu vou falar. O aloe vera, esse suco aí que você está bebendo, ele é simplesmente fantástico, Anderson. Maravilhoso, Eu maravilhoso. vou falar para você, porque assim, eu fiquei aqui uns 4 dias sem, que o meu acabou e estava para chegar, e eu senti muita diferença, mas muita diferença. As minhas clientes, que eu falo para elas, eu falo, isso aqui não é milagroso, até limpar o seu corpo, porque a gente come errado uma vida inteira, come É. lixo de verdade, e aí quer que o produto faça resultado aí em uma semana. E aí a cliente virou para mim e falou assim, mas eu vou falar que em uma semana fez resultado em mim. Então, você não pode falar isso. Parece que quando a gente é uma psicologia reversa, né? Que a É, gente fala, só isso aqui vai ser rápido, a pessoa vem, não, não tive resultado. Agora a gente é fala, vai com incrível. calma, depende É, muito do teu organismo, aí ela faz de tudo para dar resultado. É reverso. é verdade. Aí eu fico assim, falei, meu Deus, isso é incrível. Eu falei assim, olha, porque eu tinha dor de estômago, não tem mais dor de estômago. Meu intestino está funcionando maravilhosamente bem. Eu sentia dor de cabeça, não estou mais sentindo. Eu falei, tá bom, então pronto. O Alove é maravilhoso e faz efeito mesmo. Só que eu Se a tenho gente muita vai falar cautela tudo também. isso, a pessoa não acredita, né? Ela fala, não, não, isso é aquelas conversas. Mas assim, ó, uma coisa que eu aprendi, eu quero até que você me corrija se eu estiver errado, né? Mas você falou que existe 5 plantas no planeta que são muito parecidas com o nosso plasma, né? Nosso sangue. E uma São delas é cinco plantas que são adaptógenos, a elas se adaptógena. adaptam É o a nosso, qualquer ambiente biológico. e uma delas é a aloe vera, Uma a delas é a famosa. aloe vera. Então, Inclusive, eu gente, trouxe para provar isso, eu trouxe uma aloe vera de Minas Gerais, que eu estava em Minas Gerais, e aí eu fico apaixonado quando eu vejo uma planta de aloe vera. Aí eu estava num lugar e a pessoa viu que eu gostei muito, aí ela viu e me deu de presente, ó, leva essa planta então. Mas isso faz 8 anos, sabe? Então, quando eu cheguei em Santa Catarina, essa planta ainda ficou fora da terra um tempão. E ela ficou ali viva, sabe? E quando eu plantei ela na brita, a pedra, né? Ela hoje é mãe de muitas aloe veras que eu tenho aqui e já dei para um monte de gente. Enfim, isso já está em tantos lugares. Mas olha só, né? Ela ficou fora da terra um tempão, fora da água, e mesmo assim ela preservou a vida dela. E hoje, inclusive aqui na frente da minha casa, são netas dela e bisnetas, essas plantas. Eu acho isso maravilhoso. A aloe vera, ela capta 14 mil microns de energia solar. uau, 14 mil microns. E ela, olha o segredo da aloe vera, ela está sempre aberta. Então, significa que ela está nessa posição. O que é essa posição aqui, gente? Essa posição quando a gente faz lá na igreja, né? Então, e ela fica também conectada com a terra. Terra e céu. Então, ela captura toda essa energia, nós comemos esse alimento e essa energia transporta para nós. Imagina, né? Mas quem vai dizer que eu não acredito em energia? Então, coloca o dedo na tomada. é, Pega uma agulha e coloca o dedo na tomada. Você vai acreditar rapidinho em energia.
Aí, Anderson, você também falou em algumas das nossas lives, né, que o que que a empresa faz? A empresa, ela tem um diferencial do que a planta que a gente tem aí no nosso quintal, que a gente pode realmente fazer o uso, né, e tudo mais. Mas o que a Aliança faz hoje é extrair, é o soluto, É, é isso? Extrai o isso. soluto e ela fica, então, 80% mais forte do que a planta in natura. Por quê? Porque quando vocês extraem esse soluto, quando vocês tiram a água dela e pega só aquele gel, né, para poder fazer realmente o suco, ele fica 80% mais potente do que a planta in natura, é isso? Na verdade, essa explicação é bem técnica, mas eu vou simplificar também. Quando você tem um produto, as pessoas vêm e falam assim, ah, mas esse produto parece um suquinho, né? Ele é gostosinho e tal. As pessoas, elas não sabem o que querem, vocês já perceberam isso? Daí elas falam assim, eu acho que esse não é bom, porque eu tomei um que é bem amargo e é bem grosso e não dá nem para tomar. Daí eu falo, tá, mas se não dá para tomar, então você não vai ter resultado, porque você não vai tomar. Daí eu pego elas aí, né? Elas, é verdade, né? Então a gente fez um produto para a pessoa tomar todo dia. Inclusive a minha filha tem 11 anos agora, vai fazer 11. Ela toma desde os 3 anos de idade todo dia. Ela toma, a gente tem sempre na geladeira, toma isso aqui todo dia, né? Então, o que acontece? Nós tiramos os ativos, se você entrar na internet, você vai perceber que 0,05% da planta é onde estão os ativos, a concentração de ativos. E essa planta ela tem muito água, pode-se dizer a melhor água do mundo, né? Que é a água da oliveira, né? Que é a água que parece o líquido sinovial, que banha as nossas células. Então, quando a gente extrai esse soluto, agora a gente tem uma concentração muito alta. E a gente coloca com vitamina C potencializada do acerola, que é a melhor que a gente encontrou, para também saborizar, né? E aí você tem tudo isso no organismo. O que que faz o aloe vera entrar na célula? Um polissacarídeo. Polissacarídeo é uma proteína presente no aloe vera, ela penetra na membrana celular e vai entrar, inclusive, no núcleo da célula. E aí leva o polissacarídeo, ele é como se fosse uma guia. Ele leva todos esses ativos para a célula com ele, que são muitos ativos, aminoácidos, potássio, tudo, né? Que o corpo precisa. E então, o que acontece é o seguinte: nós não usamos espessante. Nós tiramos a parte que é grossa da planta e não usamos espessante para engrossar. Seria mais barato para nós usar espessante, mas nós teríamos um produto mais grosso, só que não é nossa intenção. A nossa intenção aqui é levar um produto que seja mais agradável ao paladar para que a pessoa repita mais vezes, todo dia. E essa é a lógica do resultado. Ela repetir todos os dias. E é igual um suco de laranja que você pode espremer 10 laranjas e vai ter um líquido. Mas se você pegar onde está a vitamina C, vai ser uma quantidade bem menor. É ou não é verdade? Uhum, Não, agora eu quero só encontrar a vitamina C, então você vai achar um soluto. É a mesma lógica. entendi. É a mesma lógica. Maravilha. Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta sobre o Fique à vontade. Alove? Ó, um testemunho, tá? A minha filha sempre, quando vai menstruar, no primeiro dia ela sentia muita cólica. Todo primeiro dia tinha que tomar remédio. Não, já tem 2 meses que ela está tomando o Alove e acabaram as cólicas. Está super bem, maravilhosa. Até um dia a gente estava na live aqui, ela, mãe, conta aí o meu testemunho. Inclusive, ela nem usa o Prímula, né? Não, não usa. Eu estou usando. Ah, chegou, ó. Já tô com o meu aqui, ó. Isso aí é Mas ela pode fantástico. usar também, Um verdade. regulador fantástico, né? O Prímula é maravilhoso. Verdade. Nós temos depoimentos de Prímula, gente. Nós temos o Drive, é acessível para qualquer pessoa que queira, aqui, né? É, e você escuta depoimentos ali que você chega a duvidar. Você chega a duvidar. Mas eu gosto de colocar eles integral, como eles foram gravados, para ninguém duvidar, né? A pessoa falando, sem edição.
Porque quando você tem um produto bom no organismo, ele vai entrar na célula e ele vai agir. O corpo vai consumir. Tudo que nós consumimos, o corpo vai dar algum fim. Ele vai usar como energia. Ele vai usar como energia. E se a gente só consome coisa ruim, é um pensamento que eu tenho. A gente só usa coisa ruim. O que que o corpo vai ter de matéria-prima? É, nós vamos construir uma casa. Aí a gente só leva material de terceira qualidade. A gente só leva telha ruim, tijolo ruim, areia sem peneirar, cimento, tudo o do pior que tem. Que construção vai dar isso? Um Eternite, eu não sei se vocês falam Eternite aí, enfim. Mas você tem matéria-prima ruim, então que construção vai dar isso, né? E assim um bolo, qualquer coisa, qualquer ingrediente. E o nosso corpo não é diferente, a gente está construindo todo dia, né? Ele se renova a cada 72 horas. Então, a gente estamos construindo um organismo. E é por isso que eu acredito tanto na suplementação. E eu acho que a suplementação nos dias atuais é um privilégio. E muitos não têm consciência, É né? verdade. Que a suplementação ela pode trazer uma vida diferente no futuro. É qualidade de vida. O Dom Aquino perguntou ali se o Alove é bom para sintomas da próstata. Sim, ó, a próstata é o órgão que mais tem zinco no corpo, a próstata. Então, o homem, por exemplo, tendo uma relação, a carga de zinco quase zero. E outros elementos, potássio. Então, é excelente para quem tem algum problema ou quer fazer preventivo. Por quê? Porque o homem ele tem alguns ativos que ele precisa, L-arginina, óxido nítrico, e o aloe vera ele estimula esses neurotransmissores, inclusive o óxido nítrico, né, no corpo inteiro, que é um combatente do radical livre. Então, obviamente, todos os casos de cânceres e todos, o aloe vera ele entra sem sombra de dúvida. Ele vai ser maravilhoso nessa situação. A gente sabe que uma célula doente é uma célula sem oxigênio. Então, ela é uma célula que se irrita e ela vai irritar outras. Aí é o começo de um tumor. É o início de um tumor. Isso pode vir de alimentação, de hábitos, e pode vir também de sentimentos. Hoje, a maior parte dos tumores são, no Brasil, em mulheres, né? Número um, câncer de mama. E a procedência disso são sentimentos, mágoas, frustrações. Isso já. Quem não acredita nessa parte, né? Ah, mas hoje todos os médicos já estão cientes disso. A falta de perdão, sentimentos, a pessoa que vive uma vida amargurada. Então, nós temos esse equilíbrio, né, de levar a biologia e também levar uma palavra, levar alguma coisa que possa trazer uma consciência para a pessoa. Verdade. O Rinaldo levantou a mão aí. A questão do Anderson, câncer linfático, que perguntaram aqui, já vou dar a palavra para o Reinaldo. Linfático. Tudo que é linfa é questão de desintoxicação no corpo. Então, até mesmo após a pandemia, as pessoas ficaram com muitos problemas, né, de linfonodos, de arteroma, as questões aí circulatórias, né? As pessoas ficaram com muitos problemas linfáticos. Nesse sentido, sim, o aloe vera pode ajudar também nessa limpeza, né? Mas não é só ele, tem outros produtos aqui, tá? Vamos lá, vamos para o Rinaldo agora. vamos lá. Anderson, duas perguntas. A babosa que essa aliança extrai é uma babosa de que área do Brasil e se é orgânica, tá? E a segunda pergunta já engatando é se a babosa ela é benéfica também para o aparelho circulatório como um todo, né? Em termos de varizes, trombos, pequenos trombos, tá? Aquelas veias que as pessoas até ficam com vergonha de não usar calça. Isso aí, a questão para esse problema, se a babosa já atua nesse nível. Legal.
A babosa, ela é uma planta assustadora. Quando você vai estudar ela, ela tem vários efeitos. Talvez é uma das plantas que mais tem efeitos. Tem outras, né, como o ginseng, que é maravilhoso também, e outras, né? A copaíba, que eu acho fantástico. Mas a babosa, ela tem várias áreas de atuação, né? Anticancerígeno, antihemorrágica, antifúngica, enfim, até, são tantas. E na questão de circulatório, é legal. Quando eu fiz vários estudos, né? Inclusive, deve ter uns livros por aqui. Tem um deles está aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Mas assim, ó, eu fiz muitos estudos. Isso aqui é uma japonesa. Então, eu fiz estudos canadenses, os japoneses, o pessoal lá fora já estudou muito aloe vera. E aí eles têm muitos estudos interessantes. E tem um estudo que eu gosto muito, que é a teoria dos capilares. Se vocês quiserem anotar, tá, essas coisas. Mas a teoria dos capilares diz o seguinte, que nós temos muitas artérias capilares. E temos mais de 5.000 quilômetros de artérias capilares. É muita coisa, assim. As artérias quando estendidas, né? E as artérias, elas vão afinando conforme elas vão chegando próximas aos órgãos. E uma artéria capilar, por que que o nome é assim? Porque ela é 100 vezes mais fina que um fio de cabelo. Você pega um fio de cabelo e daí você observa ele, uma artéria capilar é 100 vezes mais fina que aquilo. Agora, quando eu penso nisso, eu imagino que realmente nós somos um milagre. Porque ali dentro passa tudo. Passa oxigênio, passa nutriente, passa, né? Passa tudo que a gente precisa. E numa artéria. E ali pode ter gordura, você imagina. Pode ter um arterão, pode ter uma gordura, uma artériazinha, né? E a aloe vera é comprovado que ela tem a capacidade de aumentar até 70% essa artéria capilar, de esgaçar mesmo, de aumentar essa artéria, e é necessário, porque as artérias elas vão estreitando por causa da pressão que o corpo sofre, dos hábitos, dos alimentos. Então, uma artéria capilar ela se estreita e ali, às vezes, nasce um arteroma, um problema circulatório, um tumor. É uma célula que não recebe mais oxigênio, nutriente, como eu disse, ela fica interrompida de receber os alimentos. Então, ali nasce um problema, uma célula sem vida. Ela vai se espalhar. Então, sim, a aloe vera é maravilhoso nesse sentido circulatório, né? E os produtos que a gente tem também, e aí eu não posso deixar de fora o Fig Detox, né? Por que que eu falo do Fig Detox, gente? Porque ele foi desenvolvido para limpar o fígado, para limpar suprarrenal, para limpar estômago. E eu já fiz esse teste, agora eu vou fazer oficial ele numa agência, tá? Quando eu coloco azeite num copo d'água e eu abro a cápsula e despejo ali a cápsula, ele separa, ele quebra a gordura. Então, pensem comigo, se um produto quebra a gordura, significa que ele vai quebrar a gordura lá dentro do nosso organismo. E vai facilitar essa despesa, né? Esse despejo, né? Dessa gordura. E é o que nós precisamos fazer. A gente coloca muita coisa para dentro e a gente precisa tirar. Então, sim, Rinaldo, é uma bênção na questão circulatória esse produto e esse. Tem muitos produtos que. Eu tomei isso aqui antes da live, que a Cláudia falou. Por quê? Porque eu quero ter um cabelo forte, uma pele bonita. Aqui tem biotina, tem selênio, tem. Ah, mas não é para mulher? Não, não é para mulher. O nutriente não tem sexo, não tem gênero. Se você tomar um nutriente, ele não vai mudar o seu sexo. E nenhum produto nosso tem hormônio. As pessoas confundem. Ah, eu vou tomar esse produto tem hormônio. Nenhum produto tem hormônio. O hormônio está no organismo. A única vitamina que pode ser considerada um hormônio é a D3. Eles poderiam batizar ela como um hormônio, né? Mas
não altera a genética, não altera nada disso. Então, as pessoas, elas confundem, né, o suplemento com hormônio, com mutações. Vamos lá, Ô, quem tem mais Anderson, perguntas aí? só uma outra dúvida e última aqui. Você falou do Fig Detox, que ele separa a gordura, né? Então, ele é um forte aliado aí para quem quer emagrecer, no caso, né? Porque. E aí a gente também tem dentro da linha o Emagrece, tá? Então, a gente pode concluir que o Emagrece, junto com o Fig Detox, é um conjunto importante para quem quer tirar a obesidade, correto? Então, eu não queria dar um spoiler, mas a gente vai ter um lançamento que eu pensei muito nos diabéticos. Eu realmente coloquei o meu pensamento nos diabéticos, né? E vai estar chegando aí o produto, né? Então, o que acontece? Esse aumento de casos diabéticos e celíacos e tanta tolerância, né? É claro, os alimentos estão modificados, né? A gente tem muita modificação molecular, mas eu também acho que os hábitos estão muito ruins das pessoas. O alimento não é mais o mesmo, então ela não tem mais a mesma defesa, né? A gente pode tirar uma conclusão disso pelas crianças, né? Não sei se vocês perceberam aí a quantidade de criança doente no quesito psico, né? E hoje as mães estão naturalizando a condição de dar antidepressivo para crianças. Eu acho um horror isso. E isso lá fora é bem comum. Uma criança que não toma o Xanax, por exemplo, ela é até estranha lá fora. Por causa da ansiedade, dessas crises todas, desse frenesi, né? E aí é uma questão dentro de casa. Mas voltando à tua pergunta, sim, ele vai ajudar nesse protocolo. Nós temos muitas situações de pessoas que perdem 5, 7 quilos ou até mais, usando o Fig Detox, emagrece e a Love, tá? É, então, são aliados maravilhosos. A questão do emagrece, ele tem algumas fibras muito especiais ali, né? E o cromo, o picolinato de cromo, a quitosana, o psyllium. Psyllium é considerado um dos alimentos futuro, né? Psyllium, né? Questão da saciedade e tudo mais. Alguém perguntou aqui, tem algum produto que ajuda com autismo? É, temos sim, um produto que não está na minha mesa aqui, mas ele pode auxiliar. Deixa eu ver se está no meu catálogo. É, bom, todas as questões cognitivas estão ligadas também ao intestino, para se dizer, né? Então, quando você pega um Alzheimer, por exemplo, um Parkinson, geralmente ele começou lá no intestino. E hoje já é comprovado quem tomou muito omeprazol, a probabilidade de ter um Parkinson é muito grande. E isso aí os médicos estão relatando. Por que que acontece isso, gente? Porque ele detonou com o pH do intestino, ele detonou com os neurônios. O segundo lugar que mais tem neurônio é o intestino. E isso é uma lógica, porque o intestino recebe os alimentos e ele codifica para o cérebro o que que é. Os dois trabalham em conjunto, são conselheiros, né? Um é conselheiro do outro. Então, quando você destrói um deles, o outro vai pagar o preço. Vocês concordam com a lógica, não? Então, você deixa o cérebro sem condições de trabalhar, porque você nunca deu para ele o que ele precisa. E aqui nós temos uma narrativa interessante, olha só. Se a gente não entrega para o cérebro o que ele precisa, uma hora ele vai pagar o preço. Ele não recebe os nutrientes, os aminoácidos que ele precisa, e o cérebro precisa se alimentar, né? Então, hoje já é comprovado, existem vários alimentos para o cérebro. E a gente lançou dois produtos nesse sentido, que foi o NX8, que está aqui, deixa eu abrir. Ele é um energético para o cérebro, a L-arginina, Q10, que vocês ouvem falar tanto, né? Tá aqui, ó. Complexo B, a B12, café verde orgânico, colina. Colina é um formador de memória. Tá tudo aí. Então, você tem um perfeito café da manhã para o cérebro.
Mas como assim, Anderson? Eu não como para encher a barriga? Também, você come para encher a barriga, a gente come para encher a barriga. Mas nós precisamos suplementar esses neurônios que fazem tudo acontecer, esses comandos. É você deixar uma pessoa desnutrida, e hoje as crianças estão desnutridas, elas vão pagar o preço, que foi aonde veio a pergunta, né? Eu recomendo esse produto para essa situação e recomendo também o RLX, se a pessoa é muito agitada, né? Ah, ele é autista e tal, ele é muito agitado, que eu recomendo o RLX. Uma pergunta clássica que sempre vem, mas uma criança pode tomar o RLX? Eu sei que essas crianças já estão tomando medicamentos. Eu sei que eles já estão tomando medicamentos. Eu sei que eles já estão comendo comida química, conservante, pizza. Eu também como. Coca-Cola, bolo, coxinha, o que mais? Tudo processado, gente, tudo processado. Aí eu sempre faço esse pai refletir. Peraí, mas aqui só tem nutriente, não tem contraindicação. É você que tem que resolver se você vai dar aminoácidos, vitaminas para o teu filho. Você está construindo o futuro dele. A responsabilidade é sua. Não é do governo, não é da Anvisa, não é responsabilidade da Anvisa. É o seu filho. É responsabilidade sua. Eu penso assim com a minha filha. Eu penso assim com a minha filha. Então eu jogo essa responsabilidade de volta para o pai. Por quê? É muito comum, gente, vocês estão aqui, a gente falar do Me Completa e alguém fala assim, não, mas meu filho não vai tomar uma cápsula. Ah, mas come batatinha frita todo dia, come não sei o quê, come salgadinho, come bolacha recheada, nada que o corpo precisa. E Toma aí, não, mas cápsula refrigerante. não vai querer, então tá, a decisão é sua, né? É uma questão de consciência, não é nenhuma questão, é uma questão de consciência, de ele ter uma consciência, peraí, nós que estamos aqui, a gente talvez teve o privilégio de comer coisas melhores, mas a cada geração, gente, a comida, vocês sabem, e os nossos pais, a gente sabe que eles comeram melhor que nós. Os nossos avós, muito melhor que nós. Não precisavam de remédios. Já pararam para pensar nisso? Anderson, a Cristiane levantou a mão aí. Pode falar, Cris. Esse protocolo para emagrecer, aí a pessoa É, emagreceu o que ela queria, ficou usando 3, 4, e depois para manter? O que que a pessoa precisa fazer? pergunta fantástica, né? Eu amo quando alguém me pergunta sobre emagrecimento. Eu sempre falo assim, Cris, que o emagrecimento, ele começa na decisão mental, no cérebro. Quando a pessoa vai fazer uma bariátrica, ela faz uma série de exames, por exemplo. E o médico não autoriza ela a fazer uma bariátrica enquanto ela não está magra na mente, no cérebro. Ela não se viu magra. Porque senão ela vai morrer, porque ela ainda tem uma cabeça de gente que quer comer muito. Então é um pouco disso, tá? Essas fórmulas mágicas, emagreça aí 10 quilos. Isso aí você pode ter certeza. Ali dentro tem anfetamina, tem veneno de rato, tem coisas que vão afetar o cérebro da pessoa. Eu acho lindo quando alguém vem, eu perdi 10 quilos tomando isso aqui, ó. Eu digo, meu Deus, deixa eu ver a composição. Aí a gente sabe que aquilo ali é batizado, né? Anfetamina e tudo mais. E isso é uma desgraça para o corpo, que as mulheres, principalmente, não têm noção. Elas vão lá, não querem nem saber, eu quero é ficar magra. E aí entra naquela questão do nunca tem resultado. Emagrece, para de tomar, esse é o receio, eu entendo o teor da pergunta. O que nós temos que fazer é corrigir o organismo. Anotem isso. Nós temos que corrigir o organismo. Como é que se corrige o organismo? Claro, não é só o produto, através de alimentação, através de hábitos, e aí o produto vai auxiliar. Ele vai ter fibras, ele vai ter vitaminas, a pessoa não vai ficar com aquela flacidez, com aquela aparência de doente. Porque tem gente que emagrece, parece estar doente, meu Deus, volta a engordar porque fica feio, né? Então, é o que eu digo para vocês. Nós temos produtos que auxiliam. Eu já trabalhei com shakes, eu já tive 2 shakes na Aliança,
tá? Shakes mesmo, e eram maravilhosos. Só que eu tirei da linha, um pouco foi raiva, porque o pessoal comprava aquele shake e não usava direito e não emagrecia. Eu disse, não vou parar com isso, por hora eu vou parar com isso. Eu não gosto de atender um produto que a pessoa bota toda a expectativa no produto e não faz a parte dela, sinceramente. Então, a cápsula é fácil, a pessoa toma, a fibra vai envolver essa gordura, vai auxiliar, e aí eu digo assim, ó, é melhor você perder 1 quilo por mês ou você engordar 1 quilo por mês? Então, essa conta, ela é assim, se você ganhar 1 quilo a cada 2 meses, no final de um ano você vai ter 6 quilos a mais. Se você não ganhar mais peso, você já está na vantagem. Mas se você perder algum peso, você começa a entrar uma matemática diferente, né? Então, Cris, a resposta é, a pessoa, ela tem que tomar até ela se habituar. Agora, eu, por exemplo, comi ali rúcula, comi brócolis, aí eu comi alguma coisa integral e aquilo me fez bem. Se eu parar, aquele nutriente não vai estar mais no meu corpo. Então, o nutriente, ele deve estar no seu corpo sempre. É só uma lógica que eu quero trabalhar com vocês. Se você não toma mais um mineral de qualidade, aquele mineral foi embora em 24 horas, o corpo consumiu. Esse ainda é um pensamento assim, ó, porque o remédio, o correto seria tomar no máximo 60 dias o remédio. Mas as pessoas continuam tomando a vida inteira. Isso é suplemento, não tem megadosagem, não tem contraindicação. Então é diferente. Essa é uma pergunta que traz assim, eu quero emagrecer, vou tomar um remédio para emagrecer e depois preciso continuar tomando. O remédio você nem poderia ter iniciado. Mas um suplemento, você pode continuar o resto da vida. Por quê? Você vai equilibrar, você vai nutrir o corpo das carências. Ainda as pessoas pensam assim, por que eu vou tomar essas cápsulas? Só que elas não entendem que elas não consomem nem 30% do que precisam. Onde é que eu vou sentir isso, Anderson? Fadiga, fica doente toda hora, desanimado, não tem ânimo para nada, qualquer coisa está doente, começa a cair cabelo, como a Cláudia falou, e, enfim, é um carro sem combustível. Então, Cris, a resposta é: se a pessoa usou e teve resultado, ela tem que fazer manutenção. Ela tem que continuar cuidando da saúde, continuar se alimentando bem. Se puder, não deve, né, fazer exercício, algum exercício regular. Se não, ela vai entrar naquela muleta de tomei um remédio para emagrecer, emagreci e agora não preciso fazer mais nada. E isso não resolve, né, o problema. Maravilha. E uma outra coisa, Anderson, eu tenho uma colega que ela tomou aquela, não foi o Ozempic, foi a outra. Ela emagreceu muito, só que ela tem sentido muito efeito colateral. Ela tem passado Mas muito mal. claro, o Ozempic A e... Monjolo, acho que é é, Monjolo, né? mas é o que eu acabei de falar. É lindo, perde peso, mas isso aí traz um monte de efeito colateral neurológico. Os efeitos são graves, viu? Ninguém quer ler a bula, né? Ninguém quer saber dos efeitos colaterais. Não, eu quero ficar magrinha. Vai ficar magrinha, mas depois vai pagar o preço. Entendeu? Então, não é, para mim, no meu conceito, não é saudável. Mas aí, a pessoa Nada que que está é tendo fácil efeito demais, nada colateral, o que é que que a fácil gente demais, indica demagrecer ela demais. tomar? Pessoa que Oi? tomou, a pessoa já tomou, já está fazendo efeito. A gente indica para ela o que para ela tomar. Não Depois, entendi, porque não ela, entendi a ela não anda pergunta, bem. não entendi o contexto. Ela tomou, ela perdeu 20 quilos, mas hoje ela sente os efeitos colaterais. Ela Hoje tomou ela tem os Ozempic? nervos. Não, a Monjolo. É Monjolo que fala? Eu acho que é esse o nome. Tá. Ela tomou uma química. E aí ela Tomou emagreceu. Tá. E 20, 20 quilos. o que está Hoje, incomodando ela agora? os A nervos, pergunta certa é essa aqui, gente. O que está incomodando ela agora? os nervos, ela hoje tem Nervo. os nervos abalados, Sabia que o pode até estômago perder a dela. visão, parcial a visão, Uhum. tomando esse tipo de composto aí? E ninguém fala, né? Mas, vamos lá. Ó, sistema nervoso, né? Bom, ela vai ter O que fazer um estômago detox. dela. Ela vai ter que fazer um detox. Então, eu indicaria o Fig Detox, tá?
Eu indicaria o Doutor Aliança, porque provavelmente o corpo desmineralizou. Para começar, esses três. E o RLX para cuidar do emocional. Então, olha só, gente. Fig Detox, Doutor Aliança para mineralizar e o RLX para cuidar do emocional. E o A gente Aloe, vai atuar, só um pouquinho, a gente vai atuar no detox, a gente vai atuar dando minerais para o corpo, que aí trabalha a recuperação, e a gente vai trabalhar neurológico. Aloe vera, Anderson, aloe vera é um coringa, gente. Se a pessoa tiver condições de comprar e tomar, ela pode fazer isso sempre. Pode falar, cara. não, era isso. Se o Aloe vai potencializar esses outros que você falou. Eu sabia que você queria falar isso, né? Hum, Mas o Aloe, ele é um coringa. Aí, gente, quando você está jogando canastra lá, não sei se vocês jogam baralho ou não, aí quando você pega um coringa, porque eu tenho que falar isso para vocês gravarem o que eu estou falando. Quando você pega um coringa, você fica até disfarçando, né? Meu Deus, peguei um coringão aqui. Agora eu estou podendo, né? Então, aí você tem o jogo na mão. O Aloe, ele aumenta em 500% algumas situações, em 100% outras, ele leva a potência dos minerais na célula. Por que que ele faz isso? Porque ele abre a, a, o receptor da célula. As células têm receptores, né? São receptores vibracionais. Quando o corpo não vibra mais, é que a pessoa está doente. Você pode ver que a gente fala assim, essa pessoa não vibra, né? De fato, ela não vibra. Ela está doente, ela não passa energia. Você chega perto da pessoa, meu Deus, você quer correr longe. Eu tenho pessoas que não quero ver na vida. Assim, a gente precisa amar porque é um mandamento, né? é, Mas a gente é. não é obrigado a conviver, né? Então, assim, ó, é os receptores da célula. A pessoa não se cuida, não se gosta e não vibra mais. O Aloe ativa esse vibracional. Maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Maria Marta, que está na sala, é a pastora Marta, aqui de Brasília? Vamos ver se é ela que está aqui. Queria tanto que ela falasse o depoimento dela. Bom, eu não posso te responder, mas Maria Marta. eu tô vendo a Maria Marta aqui. Fique à vontade. Anderson, Oi. deixa eu te falar algo aqui. Dois Você estava depoimentos, fala em falando alto e sobre bom som. você estava falando sobre o shake, né? O que Sim. que você pode fazer para nós, que seria maravilhoso, algo para academia, né? Porque Tenho assim, estudado muito isso, minha amiga. Tenho estudado muito isso, porque tá? assim, as pessoas elas estão assim com medo, né? Ficar tomando esses produtos, né? Até esses shakes, porque tem muita coisa química, né? Exato. E tem sobrecarregado. E um Uhum. produto dessa natureza, nossa, ia ser maravilhoso. Eu tô doida atrás de um Esse é o natural. desafio, tá, Salete? Esse é o desafio. Quando a gente fala de creatina, quando a gente fala de maltodestrina, quando a gente fala de albumina, a Anvisa ela está muito rigorosa em cima disso tudo, mas eu estou estudando, né? Hoje, se a gente fosse colocar produtos que são energéticos, a gente já tem, que é o Doutor Aleanza, que é o Supra, tá? Que é o T-Max. O T-Max é um energético para o homem. Eu tomo todo dia dois, gente. Não dá para ficar Sim, sem. seria Até para a mulher massa também. muscular, Oi? né? Para ajudar na massa muscular, né? Aí, Porque a gente massa chega, muscular. Aí você falou uma coisa. Aí, porque a nesse gente chega. sentido, eu não tenho nada ainda. Não tenho. É, Anderson, então, é porque, na realidade, depois de uma certa idade, né, Anderson, a Ah, gente quer tem dizer, mais eu recupero aqui o que eu dificuldade. falei. O colágeno, né? O colágeno dos produtos e o próprio colágeno do Sim. aloe vera, ele aciona o fibroblasto celular, que é o quê? Produção de colágeno natural. Não tem nenhum colágeno melhor no mundo que esse colágeno aqui, que é a Semanã, é o nome. Se vocês quiserem pesquisar, a Semanã. Então você vai ter célula, é, produção de célula, 8 vezes mais. Produção de colágeno. No caso, oi, gente, eu aqui, tô só ouvindo.
No caso, então, ele ajuda na mitocôndria, né, das células, né? Ele faz aquela respiração celular, né? O Exatamente. E tanto ele quanto os outros, mitocondrial, o aloe vera, sim, né? Porque ele vai banhando as células. bem isso. E na questão da academia também, eu nunca gostei, assim, de usar nenhum tipo de shake, nada. Mas eu gosto daquele, só os aminoácidos, só ele, puro, que Entendo. não tem nada. Você já pensou num tipo desse que só tem os 8 aminoácidos, mas tem um médico que ele coloca aí uns 22, né? Uhum. Seria interessante esse também, sem. Eu confesso para vocês que eu tenho pensado, e nós já tivemos termogênico na Aliança, para academia, nós já tivemos shake, Hum, mas eu vou retomar, eu estou retomando já, e a tudo gente já está estudando a possibilidade de lançar, possivelmente até esse ano, tá? tá. Algum produto assim bem inteligente. Tem Ê, muita Pela... coisa maravilha. na fila aí, mas Só isso também tá, que bom, vai que bom, acontecer, Érica, vai acontecer. tá bom. Obrigado, querida. Nada. Obrigada, Ian. Anderson, tem uma pergunta ali no chat, que é os pastores Marcos e Regiane perguntaram se você conhece algo sobre, como é que é? Desrealização e despersonificação. Nesses termos, não. Se eles quiserem falar, às vezes eu até conheço, mas hoje em dia é tanta coisa que surge, né? Cada dia surge termos novos e tal. Cada síndrome que a gente ouve falar que a gente nunca escutou na vida, né? É umas coisas É, assim. todo dia surge coisa aí, né? Então, né, nesse termo, eu não vou responder nada para não conheço. Boa Ok. noite. Boa noite, Ah, querida. doutora Querida. Rejane, olha aí, pode falar. Oi. Então, esse distúrbio, né, essa síndrome, ela é uma coisa psicológica, Uhum. mas a pessoa fica vivendo como se estivesse num sonho, entendeu? É como se ela estivesse assistindo a vida. Não sei se depois, né, de repente você pesquisar, você vai ver, é como se a pessoa estivesse assistindo a vida, É, é, espectador. com anestesiamento, sabe? Não é que a pessoa fica louca, desequilibrada, mas as percepções dela sobre o mundo exterior é como, né, igual aquele dia que a pessoa assim está passada. Tem gente até que fala que parece que tá bêbada ou sonolenta, mas aí existe esse distúrbio, né, que na verdade é uma doença, é a doença que está aumentando muito por causa do uso de internet, né? Dessa vida Uhum. virtual. Mas eu queria saber se de repente vocês sabiam de alguma coisa que conduzisse isso mais do que para o lado psicológico, né? Conduzisse isso para o lado de repente, falta de vitamina no cérebro, alguma coisa assim. Vou falar um pouco disso, que pode se enquadrar de repente, né? Mas hoje é o seguinte, hoje né, essa geração, e eu até tenho uma menina aqui também que eu me preocupo muito, e de fato a gente nunca teve tão exposto à tela, né? Tanto tempo de tela e computador, celular, nas famílias, às vezes você não vê, né, um diálogo. A sociedade está pagando um preço alto. Eu gosto muito de assistir programas que trazem quem programou tudo isso. Tem um monte na Netflix. E os próprios criadores falam que não dão acesso para os filhos deles a esses programas, esses jogos, essas coisas, né? Então, esses são intencionais, esses materiais, para criar esse afastamento, esse distúrbio e tudo isso que tem acontecido aí. Inclusive o burnout, né? Que é esse estresse do trabalho e a pessoa estafa e ela não quer mais saber de nada. Enfim, todas essas variáveis, né? O cérebro, ele precisa, sim, de nutrientes, né? Alguns nutrientes essenciais. O cérebro também, ele é o órgão que tem mais colesterol no corpo, por isso que o ômega 3, o colesterol bom, né? Ele é interessante para o cérebro. Mas o NX8, que eu falei agora há pouco, também ele é um produto interessante, mas dependendo do quadro da pessoa, se for um quadro assim, ó, a pessoa é muito exaltada, ela
até no caso do autismo, né? Ela não tem um controle. Aí eu recomendo esse aqui à noite, o RLX, por conta do conjunto de aminoácidos e vitaminas que tem aqui. A triptofano, felinanina, o zinco. Então a gente usa um conjunto cerebral para dar condições para esse cérebro buscar um equilíbrio, né? Essa é uma questão biológica. Mas claro, aí pelo jeito entra a questão psico, né? Questão psico da coisa, que é mental, que da onde veio. Então, tem que trabalhar nesses dois sentidos, né? Provavelmente, se é um conhecido seu, ou se é da família, ele já deve estar buscando um tratamento, alguma coisa assim, né? E o problema disso tudo é que o médico, ele vai para química. Ele vai para uma química controlada e eu vejo que aí mais química, mais química. Então, quanto mais você puder usar nutrição, inclusive o Alove, nesse caso, né? O óxido nítrico que eu comentei ali, com certeza isso vai auxiliar. Eu não posso dizer para você que é um produto específico para isso, mas o nosso corpo ele tem necessidades e carências para todos nós aqui, independente de raça, cor ou todos nós temos essas mesmas necessidades de vitaminas, aminoácidos. Eu gosto de citar o ganhador do Prêmio Nobel, que eu até coloquei aqui no nosso catálogo, né, a frase dele, no Linus Pauling, né? E ele fala assim, ó, aqui, ó, Linus Pauling. Ele fala assim, ó, podemos ligar todas as doenças e todas as disfunções do organismo a uma deficiência mineral. Todas. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel. Ou seja, na medicina, esse é o cara que a gente pode considerar o mais top. E ele falou que todas as deficiências são deficiências de minerais. E por isso que esse produto entra, pastora, esse produto entra e também vai auxiliar, porque ele tem todos os minerais que o corpo precisa. Da maneira correta, né? Biglicinado da maneira correta. Ou seja, com os Muito bom. aminoácidos, quelado com os aminoácidos da forma correta, tá? Então, eu não tenho uma resposta exata para o que você perguntou, mas eu posso ter uma ideia do que pode ser bom para essa pessoa, que é o Doutor Aliança e o RLX. Isso pode auxiliar essa pessoa de todas as formas. Maravilha, Anderson. Aproveitando o gancho aí que você está falando desse maravilhoso aqui, que é a Doutora Aliança, né? Estudo de 8 anos para ser lançado no mercado. Alguém Exatamente. perguntou ali no chat o que é bom para dor. Então, a gente sempre recomenda, né? O Doutora Aliança com o Supra, né, Anderson, para dor. Doutor Aliança, ele encaixa muito bem aí por conta do colágeno tipo 2, que a gente usa de qualidade também. Então, ele é um analgésico natural, né? O tipo 2, né? E aí você tem todos os minerais. Quando você tem os minerais no equilíbrio, na proporção certa, você tem a fixação e a disposição e a entrega dos minerais. Por quê? Você precisa de uma K2, você precisa de um magnésio correto, você precisa de um manganês, você precisa de um potássio, tudo isso. Aí a pessoa vai lá no mercado e compra só potássio, compra só magnésio, só cloreto de magnésio. Eu digo, é quase como desperdiçar dinheiro. Então, por isso que a gente trabalha com fórmulas, composições estudadas para dar resultado. Estudadas, comprobatórias. É isso, Cláudio. Maravilha. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tem alguém com a mão levantada aí? É a Dorinha? Eu não sei quem levantou. Dom Kim. Pode abrir. falar. Pode perguntar, meu nobre. Anderson, eu sei que nós estamos falando sobre saúde, mas eu gostaria de saber como é que está aí o mercado dos nossos produtos na área dos cosméticos e da perfumaria. Eu acho maravilhoso essas perguntas de vocês, porque ninguém pode entrar na minha cabeça, né? Mas se eu mostrasse as minhas pastas, vocês iam dizer, eu ficaria louco no lugar desse cara. E tanta coisa que eu tenho que decidir e resolver, né? E tanta coisa que eu tenho que cuidar também. Mas
sim, eu estou trazendo cosméticos de alta performance, nano, né? E ozonizados, inclusive. Eu tenho que ficar dando spoiler o tempo todo, né? E a Aí, questão de perfumaria, eu estou estudando muita perfumaria árabe. Eu estou com uma coleção grande de perfumes árabes. É, e eu já poderia ter lançado, mas, enfim. Como é que eu vou responder isso de uma forma respeitosa? Eu preciso que a Aliança cresça, eu preciso que vocês cresçam e daí eu vou ter mais potência para lançar tudo que eu quero. Anderson, acho que ele É a muita pergunta coisa, dele, mas acho que a assim, ó, pergunta eu sou controlado o tempo todo, porque a minha cabeça não para, não para. Às vezes eu tô dormindo e eu acordo para escrever um roteiro de um vídeo que eu vou fazer. Então, Anderson, acho que a pergunta dele é em cima do portfólio que a Aliança tem hoje, tá? Nós sim, estamos nós falando, temos nós estamos perfumes de falando, qualidade, né? Esses perfumes é, aí, gente, eu quero que vocês provem na pele esses perfumes. Nós trabalhamos com perfumaria de qualidade, acima de 30, 40%, alguns registros, né? Álcool neutro. Eu não colocaria um perfume ruim, jamais na linha. Jamais. Não, não queimaria a nossa linha com qualquer produto que seja, né? Ruim. Vale a pena tirar. Tanto é que a gente não tem muitos produtos, porque a minha visão é, se for abacaxi, a gente nem lança, né? Mas, e na linha de cosmético, eu penso que a gente precisa melhorar sim, né? A gente tem aí esfoliante, nós temos sabonete, nós temos o Regener, que eu considero o melhor creme do Brasil hoje, tá? O Regener, para quem não conhece, eu considero o melhor creme do Brasil. A gente tem depoimentos aí, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Protetor solar de mais alta conta. Então, nós temos uma linha básica hoje do que as pessoas realmente precisam, né? Porque a pele é o quê? Limpeza, hidratação e proteção. Eu, inclusive, faço limpeza de pele, gente. Eu faço para ensinar o povo como fazer limpeza de pele. E aí a gente ensina esses passos, né? Limpeza, esfoliação, hidratação, tonificação e proteção. A gente já tem esse básico, mas a gente vai avançar, tá? Nesse segundo semestre com lançamentos também. E então vocês são todos, a maioria é nova aqui na Aliança, né? Tem muita coisa para acontecer na Aliança e vocês vão pegar toda essa onda aí, vai ser ótimo. Anderson, nós estamos aqui para ajudar você a expandir a Aliança Isso e é bom. pode contar com a gente para o que der e vier, porque nós temos um produto, nós temos uma linha excepcional, né, Cláudia? Nós temos ouro na mão, Anderson, Temos e as ouro. pessoas precisam entender, experimentar um creme, experimentar um perfume, experimentar os suplementos. Nós precisamos só fazer a nossa parte de divulgar, expandir. E aí, cara, conta com a gente, tá? E aí você pode ficar aí com seus pensamentos estratégicos de lançamento, de mercado e tal, mas a Que base aqui bênção. nós vamos fazer bem feito, cara. Pode contar com a gente aí. Dom Kim, seja bem-vindo aí à rede da Cláudia. Vai para cima e tamo junto. Eu fico muito feliz com tanta experiência, né, que temos aqui. Um abraço pro Dene, eu vi aqui o Dene, lá de Chapecó. Eu vi também a Anne aqui, de Itajaí, eu vi a Jaque, o Dom Kim, todos vocês, né? Obrigado. Essa validação é importante, Rinaldo, porque a gente já tem 10 anos com a Aliança, mas eu sempre sinto aquele fiozinho na barriga, por quê? Porque a empresa, de fato, está crescendo e é importante manter esse realismo, sabe, da coisa. Eu sou um cara bem realista mesmo da coisa. Eu gosto de poder crescer conforme eu posso, né? Até hoje eu citei esse livro, Crescer e Não Destruir. Então é um cuidado que eu procuro ter de crescer e não destruir. E isso é um desafio, né? Crescer em algo e não destruir. E quando a gente fala de marketing de rede, a gente sabe que isso é muito agressivo, né? Inclusive o livro daqui, ó, o livro que eu escrevi sobre o network, né, o marketing de rede. Essa aqui foi a primeira capa, daí a segunda já está aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, já estou fazendo um jabá aqui, ó, já estou vendendo. Quem não tem o meu livro, compra, porque está acabando.
Faz uma campanha para a gente ganhar esse livro aí. As peças físicas, né? Esse é o meu livro, a minha história. Só que mais legal que isso, essa história aqui conta todas as lutas que eu travei para vencer na área da comunicação, que eu tinha muito problema na área da comunicação. Poucos sabem, né? Mas eu tinha muito problema, eu fui muito rejeitado. Então eu cresci com muita rejeição. E eu tive que vencer isso. E aí eu conto tudo isso aqui, né? Todos esses traumas, esses bloqueios. E sabe o que é engraçado? Eu fui construir uma empresa que lida com pessoas e lida com comunicação e networking. E hoje esse é o tema da minha vida, é o tom da minha vida, digamos assim. Então, quando eu escrevi o livro, eu pensei, qual é o título que eu dou para o meu livro, do livro da minha vida, né? E eu pensei, só tem uma palavra que eu posso colocar aí, network, né? E aí eu coloquei assim, ó, a composição dos relacionamentos. Para mim, network é isso. É como você se relaciona, né? É como você se relaciona. Isso é o network. Não é como você vende ou como você quando você tenta, assim, fazer a cabeça de alguém. Não, é como você se relaciona. Isso é network, né? Muito bem, muito bem. Olha, é algo fantástico que a gente tem e que eu já estou assim falando muito e as pessoas estão adquirindo e estão amando. É o nosso creme dental também, que é livre de parabenos, livre de flúor. O flúor, esse flúor que eles colocam na pasta de dente aí é um veneno e nós temos um creme dental fabuloso, maravilhoso, que faz realmente uma limpeza muito boa e a gente fica assim com a mucosa da boca saudável, né? Verdade. Para quem tem problema de tireoide, hoje, assim, olha, 90% das pessoas têm nódulos na tireoide. O médico, quando eu fui ver minha tireoide, ele falou, não se assuste, porque se a gente colocar 10 pessoas numa sala, 9 têm nódulos na tireoide. Então, não se assuste, vai acompanhando. Que acompanhando o quê, gente? Como que vai acompanhando? A gente tem que resolver o problema, né? Então, assim, deixar de usar essas pastas de dente que são as porcarias cheias de metais pesados, cheias de flúor, que prejudica tanto a nossa tireoide, e usar um produto de qualidade, bom, livre dessas porcarias que a gente não merece, né? A gente tem que tirar o que a gente puder tirar, gente, de ruim da nossa vida, a gente tem que tirar. Então, falar um pouquinho também do nosso creme dental aí, que é maravilhoso. Nós temos uma pasta de dente sem flúor, sem parabenos, maravilhosa, com aloe vera. Então, gente, é tudo de bom. Alguém perguntou aí, vou acelerar um pouquinho aqui, porque já são 21h14, né? Alguém perguntou aí sobre os perfumes, Anderson. Qual a fixação dos nossos perfumes? Então, o perfume, a gente usa um álcool neutro e nós utilizamos um dólar alto de importação. Significa que a gente traz um buquê de alta qualidade e faz um perfume que ele é mais oleoso, então ele tem uma fixação melhor. Eu acho que a melhor forma de comprovar a qualidade de um produto é usando, e o perfume não é nada diferente disso. Todas as pessoas que falam, esse perfume aí, eu falo, usa o perfume, teste o produto. Os nossos perfumes vendem muito, tem uma vendagem repetida e muitos elogios, mas eu confesso que eu não coloquei tanto foco na linha de perfumaria. Mesmo assim, vende. Então, é um pensamento que eu tenho. Será que no futuro eu faço uma linha exclusiva da Aliança? Ou será que eu mantenho esses com nome de contratipo? É um pensamento que eu tenho para o futuro do perfume. Contudo, né? Eles vendem bem. Tem amostras e tal. Mas quanto tempo? Perfume vai variar. Pode ser de 7 horas, pode ser de 10. Depende das notas que você coloca na fragrância. Tem perfume que tem uma entrada melhor, saída melhor. Então depende das notas do perfume. Mas assim, ó, se você achar o perfume correto para você, você vai se agradar dele e vai perceber que a fixação é excelente. Perfume é um cuidado que a gente tem que ter, porque a maioria, quando vai vender perfume, quer vender o que gosta. E perfume não é isso. Você tem que entender de perfume, porque às vezes a pessoa gosta de cítrico, às vezes ela gosta de um adocicado, às vezes ela gosta de um oriental.
É uma coisa que a gente pode fazer uma live só sobre perfume. Eu também gosto muito de falar de perfumes. Eu já tive uma empresa só de perfumes, para quem não sabe. Então, eu entendo muito de perfume também, né? E a gente, naquela época, já trabalhava com extrato de perfume, tá? Então, são perfumes de qualidade. Eu não colocaria um perfume que envergonhasse alguém na empresa. São perfumes que vocês vão colocar na mão da pessoa, ela vai dizer, isso aqui é de excelência. Então, é o que eu Maravilha. posso dizer para vocês, conheçam a linha de perfumes. Obrigada, Anderson. A Dorinha está com a mão levantada aí já tem um tempinho. Fale, Dorinha. Está com o Olá, microfone Dorinha. fechado, Dorinha. A Abre o Dorinha microfone. já estava nas outras lives aí. O microfone é o segundo aqui, o segundo ícone da sua tela. Segundo da esquerda para a direita. Dorinha, abre o microfone e fale. Se é a Dorinha, né? Eu não sei. É a Dorinha? É, Então fale. Isso. a gente precisa de 50 gramas de fibra por dia. Aí a gente, tipo assim, eu comi abóbora, eu comi couve, mas às vezes não é o suficiente por dia. A 50 gramas. Ok, qual que é a pergunta? Acho que o áudio dela não está bom. Ô, Dorinha, e tinha alguma pergunta? Por que que a gente precisa de 50 gramas por dia de fibra? Por quê? Existe uma categoria da Organização Mundial da Saúde, e para nós é um VDR, valores diários recomendados, né? Então, ali você tem uma ideia do que você precisa de nutrientes e de fibras também. As fibras, elas têm um papel muito importante no aparelho digestório, né? Toda a parte de tirar gordura, de facilitar o processo digestivo, tá certo? Então, um produto que tem fibras, mais rico aqui é o emagrece. Mas precisamos de fibras, senão a pessoa vai ter um monte de problema estomacal, não vai conseguir colocar para fora o que precisa, digestivos, precisa de fibras. As frutas, os legumes, eles contêm muitas fibras, né? Então, sim, já é uma porção. E nos suplementos, a gente usa uma dose suplementar, uma dose que acompanha para completar o que você precisa de fibras. Mas precisa, sim. Fibras, cereais, né? Tá certo, Tudo isso. obrigada. Hoje, Dorinha, as pessoas, elas comem muito carboidrato, muita comida com muito açúcar e gordura, e a porção de fibras é muito pequena, entendeu? Muito Vamos pequena. só simplificar isso. Deveria comer, tipo, 7 frutas por dia, ou não come nenhuma, né? Sim, Já sei. Anderson. Oi. Obrigada, Vidorinha, pela sua pergunta. Tem um produto assim, que eu acho incrível, incrível, incrível quando eu falo com homens. Eu posso mostrar tudo que é suplemento, mas a hora que eu mostro este daqui, mas eles ficam, todo mundo fica oriçado, fica doido com esse produto aqui. E assim, tive uma experiência esses dias que um sobrinho meu falou que os amigos deles, tudo por volta de 33, 35 anos, a maioria dos amigos são impotentes. Todos estão usando aquele, como é que chama? Aquele azulzinho. Tadalafila e Viagra. O azulzinho. Estão usando Viagra. Eu falei, mas com 33 anos, 35, olha, tá assim, uma coisa, uma onda de impotência. E isso é alimentação. É muita coisa na alimentação, gente, que a gente está consumindo aí, conservantes, corantes, acidulantes, venenos, herbicidas, transgênicos. Isso tudo está mudando o nosso organismo. E aí, quando você fala de um produto desse, os homens, assim, parece que só olha para isso aqui. Você fala de 10 produtos, mas quando você fala disso aqui, os homens querem esse produto. Então, fala um pouquinho para nós dele, Anderson. Legal. Ela quer um print do livro, eu vou botar aqui. Tem no sistema da Aliança, tá? Ó, é esse aqui, ó. Patchwork
A composição dos relacionamentos. Tem no sistema da aliança. Você pede para o teu Então ponto de apoio aí que ele vai adquirir. adquirir através Vamos lá, da vamos falar um aliança, pouco do então. temático. Só para não perder o fio da meada, depois eu dou a palavra para os pastores aqui. O homem ele tem um assoalho pélvico, e esse assoalho pélvico, ele precisa, que é onde fica a próstata, né? Ele precisa de vários nutrientes. E ele coloca tudo que não precisa, inclusive hormônios, as comidas todas hoje com hormônio, todas as questões, a própria cerveja, né? Que tem, é tão falado isso já, as comidas modificadas, o amido, tudo, a gordura. Então, e ele não coloca o que ele precisa, que é essencial, que é licopeno, L-arginina, zinco, e nem tem consciência disso, né? Nesse produto, a gente colocou tudo que um homem precisa para ter esse vigor, essa vitalidade, ter essa energia. As pessoas confundem esse produto com Viagra, mas ele não é um Viagra. Ele é um produto natural que vai trazer condições de ereção, né, de disposição, de próstata, recuperação de próstata, inclusive todos os problemas do PSA, do câncer de próstata. Esse é um produto para tratamento, inclusive preventivo do PSA, né, do câncer de próstata. Então, se ele já foi desenvolvido para o câncer de próstata, posso dizer assim, preventivo, imagina o que ele pode fazer num organismo ainda jovem, né, Cláudia? O que ele pode fazer. Agora, um protocolo para o homem, se você é que vocês querem, que eu vou dar aqui, ó. Esse produto, mais esse e mais esse. E eu vou explicar por quê. Porque aqui ele tem tudo que ele precisa de energia. A questão masculina, né? Aumento de testosterona. Testosterona é o hormônio que o homem mais precisa para ter resposta, para ter energia de vida, para ter outras palavras que ele não pode usar aqui, mas é um T maiúsculo grandão, né? Para ter essas coisas, assim. Então, por isso que o nome desse produto é T Max, né? E aí, isso aqui ele precisa porque ele também, mais uma vez, a carga de vitaminas dele é muito baixa, então ele não tem resposta quando ele precisa. Ele faz tudo errado, ele cansa e não repõe energia. Então entra o doutor Leandro. E esse aqui, gente, é justamente para controlar o emocional, a ansiedade. Porque o cara que ele tem ejaculação precoce, por exemplo, ele é muito ansioso. Ele é ansioso. Então, ele não tem um equilíbrio, e esses jovens, a mesma coisa. Ele não tem energia, ele não tem vitamina, e ele não tem equilíbrio. Ele não tem esse controle emocional. Então, é um pouco de tudo. E é isso que acontece, Cláudia. Então, ele não tem uma formação, ele não tem um controle e ele vive numa ansiedade, então pode acontecer isso. Ele não vai ter energia, não vai ter disposição, ou vai ter uma ejaculação precoce. Por isso que eles tomam esses produtos para se garantir. Eles já tomam para se garantir, porque na mente deles eles já não estão garantidos. Não, e são os meninos que bebem demais, pelo amor de Deus, que bebe, fuma, E aí vida também. aí já viu. Mas é isso, Ó, alguém mais? Mais quem mais está na perguntas? vez aí para perguntar? Dorinha? Eu tenho duas perguntas. Uma, se tem algum remédio que melhore a saúde dos olhos? E desses perfumes da Aliança, tem um que é mais suave? A primeira é fácil. Remédio a gente não tem nenhum, Cristiane. Remédio não, suplemento, desculpa. Tô brincando. Mas eu só vou corrigindo vocês aqui, porque se vocês falam para mim isso, vocês vão falar lá para o cliente também. Ah, o remédio que eu tenho aqui. Então eu brinco muito com isso, né? As pessoas falam, ah, qual remédio? Eu falo, não temos. Ó, veio uma pessoa hoje, outro, tem um remédio para engordar? Eu falei, não tenho. Eu falei, já. Dela assim, mas nenhum. Daí eu falei, não. Primeiro que foi duas coisas erradas: remédio e engordar. O que engorda é carboidrato e açúcar, e não é remédio, né? Então, seria ganhar massa, né? Mas assim, Cristiano, o perfume mais suave que eu posso te recomendar é o 01, Marina de Bourbon, tá? 01. Experimenta esse aí, 01. Isso também tem que conhecer. Ela vai experimentar, gostei desse, é bem leve, bem suave. É o 01, tá?
Ele não é muito forte, não é muito... É bem equilibrado. E a questão do remédio para visão, que você perguntou, suplemento, nós... Suplemento que ajude a saúde dos olhos, porque hoje em dia tem gente que tem problema com ressecamento, problema na retina, Sim. Se fosse um e bem específico, eu teria luteína, né? Eu tenho a fórmula disso pronto já, luteína, cisteína, mas eu não lancei, tá? O que ajuda na visão também é a vitamina A. Então, todos os suplementos que têm vitamina A, o doutor Aleanza pode auxiliar, mas ele não é específico, tá? O MXM, ele não é um produto específico para a visão, deixando isso claro. Tá bom, Cristiane? tá Não joia. é um produto que você vai recomendar e não é um lançamento específico. Isso é uma coisa mais específica, talvez lá na frente a gente traga para a linha também, tá? Rinaldo Tem mais. levantou a mão aí, Rinaldo? Sim, eu fiz uma pergunta para a Cláudia, acho que ontem, e aí, Anderson, a gente ia trazer para a reunião de hoje. A minha irmã ela teve um probleminha aí recente de alguma coisa no nervo da face. Ela ficou com a boca um pouquinho torta assim, mas ela está fazendo tratamento de fisioterapia, né? E ficou também, aquele que a gente falou agora, com um olho que não está piscando direito por conta disso. Então, ela foi para o otorrino, foi para o neurologista, foi para um monte de coisa, está fazendo tratamento, mas ainda não está 100%. Tu teria alguma coisa para indicar nesse sentido? Então, isso é curioso, porque pode ser uma herpes zoster, coisa totalmente adversa, né? Pode ser um arteroma, Febre. pode ser um arteroma, pode ser um problema circulatório. Quem vai dar um laudo correto disso, Rinaldo, é o médico, tá? Mas o que é importante perguntar para ela? Como é que está o sistema nervoso dela? Se ela está se incomodando muito, se ela está muito estressada? Tem a questão do pós-Covid, tem a questão do spike, que é a proteína que foi deixada aí pelo vírus e pela vacina. Então, tem uma série de coisas que pode ser. E isso a gente está vendo aos montes, né, nos hospitais, né? É importante você ter essas respostas, tá? Desde quando, se ela sofreu, se ela tomou vacina, se a pandemia pegou ela muito forte. Pode ser um pós-corona, pode ser um corona longa, pode ser tudo isso. O que a gente pode recomendar? Extrapolem, protocolo excelente, né? Que seria muito interessante nessa questão do herpes, do zoster, do H. pylori, né? Esse aqui, Perfeito. 65% de própolis concentrado. E eu colocaria um doutor Aleanza também. Perfeito. Esses dois eu colocaria. Por quê? Porque eu acredito que pode ser uma deficiência mineral. Agora, se for para a parte emocional, aí ela que vai dizer, eu andei estressada, eu perdi alguém, ou sei lá, alguma coisa assim. E o emocional, ele... Por exemplo, a quantidade, o nível de preocupações, coisas do tipo, então a RLX entraria aí bem também, né? Aí eu entraria com esse produto aqui, o Certo, perfeito. RLX. Você Show. entende, Rinaldo? Entendi. Então, a gente tem que escutar muito o que passa, né, com a pessoa. Aí a gente vai recomendar o que ela precisa, né? Questão de trombose. Trombose, olha, ah, bom, circulação, a mesma coisa, tá? Eu recomendaria o Dr. Alianza, trombose, né? E aí já muda um pouco, eu colocaria o Fig Detox. Porque a trombose, ela é uma gordura, ela é nas artérias, ela pode ser... toda pessoa que tem alguma situação de hipertensão tem correlação com o fígado. Aí eu sempre recomendo, quando é triglicérides, quando é colesterol, o Fig Detox. Então, trombose, ele também traz isso, né? A pessoa está com trombose. Pode ser um pós-Covid também. Por isso que eu recomendo esses dois, sem sombra de dúvida, o Fig Detox e o Dr. Aliança. Nesse caso, né? Trombose. A Love, Anderson, já falei para vocês. O Alove, se ele puder tomar, sempre vai limpar a artéria. A Love sempre vai limpar a artéria.
Você vai ver como isso na urina, nas fezes, você vai ver. Você vai ver uma desintoxicação. A pessoa vai ver, né? Muita coisa se transforma em gordura no corpo. E aí o fígado não consegue, né? Não dá conta. Ele fica sobrecarregado e aí o corpo começa a pagar. Então a trombose também pode ser uma questão de obesidade, tem que estudar isso. E aí entra um emagrece. Pode ser uma questão emocional, aí entra um RLX. Então, nós precisamos ter as respostas da pessoa para passar um protocolo. Hein, Anderson? E a trombose também pode ser por causa da proteína spike da Covid, da vacina, Nós ou não? sabemos que sim, né? Nós sabemos que sim. Um monte de médicos aí está trazendo a questão do ateroma, né? Que é uma gordura que impede a passagem numa artéria e aí a pessoa infarta. É um AVC isquêmico o nome disso. Aí quando acontece isso, o próprio médico fala, isso foi um AVC isquêmico, que na verdade é outro nome para um arteroma, uma gordura que pode ser consequência de uma COVID, de uma coisa assim. O AIT que chamam, né? Porque meu tio, após a vacina, ele teve o primeiro AIT, Isso, que foi exatamente. um Muitas pessoas, né? Muitas pessoas tiveram. isquêmico transitório. Foi assim, ele tomou a Tiveram. vacina umas 18 horas, quando foi 2 horas da manhã ele teve o primeiro AIT. Aí, uma semana depois ele teve o segundo AIT, 2 meses depois ele teve um AVC muito violento. O AVC dele foi em agosto e em dezembro ele faleceu. Ixi, Tá, tu tá vê, né, tendo. Cris? Ele estava bem, né, antes de tomar a vacina, não estava? Ele só tinha problemas cardíacos. Ele tinha um desfibrilador marca-passo. Era o problema de saúde que ele tinha e diabetes. O grande Mas, problema disso mas tudo, gente, problema, ele nunca teve AVC, ele nunca teve derrame, essas coisas assim. Mas após a vacina, eu não lembro qual foi a vacina, mas ele tomou assim no final do dia e 2 horas da manhã, acho que é ataque isquêmico transitório que chama, né? Tá tendo muito também um HSI. Já ouviu falar? como é que é o nome? HSI. É Não. aquela hemorragia subaracnoide. Tá tendo muito Ah, ultimamente. H. pylori? Não, HSI. HSI. É uma Não, hemorragia esse não. subaracnoide. Hum. Ela dá muito, tá dando demais. Ela é tipo um AVC hemorrágico, só que ele dá nas meninges, né? E me fala uma coisa, isso está dando em pessoas que tomaram também? Aham, o médico já pergunta se tomou a vacina. Eles já estão perguntando já. Tá tendo muito, demais, e tá tendo também muita dissecção aorta. A infecção aorta. Tá tendo demais por causa da vacina e o AVC isquêmico, né? E muito AVC isquêmico. trombo, muito, o que mais? Muito, verdade, posso confirmar isso, é verdade. Muito Então, trombo e tá tendo muito, assim, antigamente você não via homem no hospital com problema renal. Nossa, tem que tá falar um demais. estudo de caso aqui, o meu pai, ele teve AVC e agora recente ele fez mais uma cirurgia. Ele é separado da minha mãe e tal, mas tem uma vida normal com ele, né? E ele não tinha nada antes de tomar as vacinas. Mas meu pai é muito assim, ele tem a vida dele, a vida própria dele, né? Uhum. E, enfim, ele sempre bebeu, fumou, e aí foi lá e tomou essa vacina. Daí ele viu que o bicho pegou. É, Agora ele tem que. Mas por um lado ele teve que parar com o cigarro, com a bebida, entendeu? eu acho que Então, pode falar. não, assim, eu acho que a vacina não tá entrando só na questão de AVC isquêmico, não, é do modo geral, tá tendo muito jovem com câncer de pulmão, Meu assim, Deus. tá assim uma coisa bizarra mesmo, muito. Pois é, Érica, que tristeza, né? Que É, tristeza. Porque é triste, porque é uma coisa assim, ó. É um acelerador. É um é, acelerador.
Isso né? mesmo. É um acelerador. Então, A pessoa vamos, tem vamos pré- acelerar as coisas. Isso, às vezes a pessoa não tem aquele estilo de vida mais saudável, né? Aí, se a pessoa tem aquela predisposição, ela acelera. É isso mesmo, Isso, ela acelera. é isso aí. É isso aí. Eu não tive coragem de tomar vacina, eu fui obrigada a tomar uma dela, né? Mas eu não Eu dei não nem para posso comentar muitas coisas sobre isso, né? É, Mas no melhor particular não. eu comentaria muitas coisas. Melhor não. Deixa quieto, deixa abaixo. Ai, verdade. Eu não posso, Érica, porque, enfim, É. né? Eu ia pedir, por favor, pra vocês até mudarem de assunto, porque como vai pro YouTube, esses Isso assuntos aí, são sensíveis, né, para é isso. as plataformas em geral. É Tem como complicado, minha cortar amiga, é essa parte? complicado. Tem como cortar? Tem, mas não É. precisa não. A gente não chegou a extrapolar nenhum tema perigoso, não. Mas é que isso Por levanta isso muitas extrapolem, questões. É, Mas doutora. é porque, assim, o negócio do meu tio, quando eu falei com o cardiologista dele, que foi da vacina, o cardiologista falou assim: você quer que eu perca meu CRM? É Então, complicado, assim, né? eu acho que esse caso do meu tio pode dar problema pra gente, sim. No caso de ir o, para o YouTube. Porque ele foi muito Depois a categórico gente comigo. verifica. Não, deixa quieto. Vamos mudar de assunto aqui, vamos para cima. Olha, gente, já tem 1h38 aqui de live, né? Eu acho que já está muito bom por hoje. O Anderson também já está cansado, né? Eu acho, né, Anderson, que está bom por hoje. O que você acha? tá mesmo, né? Eu acho que sim, não vamos cansar o povo, né? É isso. Vamos deixar para a próxima. Então, quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito obrigada. Eu aprendi muito hoje. Obrigada, Anderson. Você é incrível, muita sabedoria, fala muito bem, se expressa bem. Muito obrigada aí, viu? Por todos esses suplementos maravilhosos, que eu sou apaixonada por suplementos, eu só quero falar de saúde, de suplemento. Mas muito obrigada a todos vocês. Foi uma aula mesmo. Maravilha. E não podemos falar muita coisa, mas tá certo. É isso aí. Obrigado, Anderson. Eu sou grato, tá, a todos vocês pelo tempo aqui e por acreditarem também. E essencialmente é tudo que foi dito. A gente acredita nisso de verdade. Esses produtos são todos de uso meu. Então, o que eu quero de bom para mim, eu quero compartilhar com outras pessoas também, né? E essa é a história da aliança, fazer alianças e levar o que a gente tem de bom aí. Vamos para cima. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, Anderson. Tamo junto. Obrigado, Anderson. Boa noite. Obrigado, gente. Um Boa abraço, noite. Cláudia. Um abraço para todos vocês. Pela palestra.